propositalmente, por conta disso aqui que eu falei. Não existe ação sem reflexão. Ação sem reflexão é ação... não vou encontrar um adjetivo bom para falar isso agora. Quando a gente age sem refletir, a gente vira meio que uma marionete. Oi? Eu acho que às vezes nem impulso, Rara, sabe por quê? No modo automático, porque, por exemplo, isso que a gente estava falando do Instagram, né? Que a gente estava falando do entrar, às vezes a gente se perde ali naquele mundo vendo vídeos de gatinho, que às vezes até são bonitinhos, já relaxa o cabelo, mas a gente se perde. Quando a gente vê, a gente está vendo a influenciadora, ou não sei o que aconteceu. No meio daquilo tem umas coisas interessantes e tal, mas o algoritmo vai colocando para você, né, coisas que muitas vezes não fazem sentido. E a gente acaba entrando num modus operandi de não refletir. Você só vira num modo automático ali. Você vai vendo. E aí, no meio daquilo tudo, você pensa coisas que são interessantes, que são legais, notícias, coisas, né? Às vezes eu coloco para vocês, mas na maioria das vezes você está no modo automático. Se a gente fizer um paralelo disso com o nosso papel de professores na sala de aula, na maioria das vezes a gente entra no modo automático também. Eu pego um conteúdo e vou ali, sem parar para refletir. E aí vocês acabam tendo que fazer isso sozinhos, né? Eu olho isso, eu penso que o adubo eu vou ter que usar aquela fórmula do pH. Beleza, mas o que acontece? O professor, se ele pensasse isso antes e falasse isso para você, isso te facilitaria o processo de construção do conhecimento. Te facilitaria não, colaboraria, porque de repente nem ia ficar tão fácil, mas iria colaborar. Vocês que estão na graduação, vocês já têm autonomia de pensamento para fazer isso sozinhos. Vocês imaginem os jovens com os quais vocês vão trabalhar. Não tem ainda arcabouço, né, repertório de conhecimento para fazer uma reflexão dessa, que você já consegue. A maioria a gente fala e o negócio, né, o famoso entra por aqui, sai por ali. E aí a gente vai refletir sobre os conceitos que embasam a educação em ciências na atualidade. Por que eu estou falando na atualidade? Porque hoje a gente tem desafios da atualidade, como a sociedade da informação que a gente está vivendo, mas a gente ainda usa as mesmas ferramentas de antes da sociedade da informação. Vocês já ouviram falar naquele conto que uma pessoa fica congelada, 200 anos. Aí ela é descongelada, ela está na cidade doida, assim, vendo carro passando, televisão, celular, ela fica enlouquecida. E aí ela pega, tem uma escola, ela entra na escola, quando ela chega ela fala, aqui continua tudo a mesma coisa. Vocês já ouviram esse conto? Não, é um conto, eu não sei de quem é, mas ela quando entra, ela fala assim, tudo, graças a Deus, tudo bem, né? As pessoas sentadas, uma atrás das outras, o professor falando, ela fala, aqui não mudou, então aqui eu me sinto confortável. Sim. Todos os séculos. Sim. E fala. Sabe, engraçado, tipo assim, nós, alunos, a gente não tem nem força para, tipo assim, se não entender a matéria, todo mundo em silêncio. Eu percebi isso essa semana. O professor está lá explicando e a gente fica tão passivo que vocês entenderam, a gente não responde nada, porque a gente está ali parado. Sim, por quê? No online você ainda tinha a facilidade de se esconder na tela, né? De tirar o vídeo, tá? O professor lá falando e você fazendo, né? Que a gente sabe que isso foi muito difícil. Eu tive a sorte
das minhas turmas abrirem os vídeos. Nossa, eu tive a sorte de ter isso, assim, de não ter esse problema de dar aula para milhares de quadradinhos com nome, né? Eu tive a sorte de todo mundo, nossa, foi maravilhoso, não posso reclamar disso. Mas por que vocês acham que vocês não falam quando o professor pergunta? Eu acho que essa questão da hierarquia, porque a gente já comentou sobre isso de aluno, né, dessa ideia da pessoa se induz. Então, quando você sente que você não sabe de nada, talvez, né, que você não tem nem conhecimento sobre aquela situação, sobre aquele tema, você se sente inibido a se colocar, sabe, assim, tipo, até... Você acha que tem uma questão hierárquica? Acho que sim. Sim, pode ser. Eu acho que é isso, que é uma coisa que está enraizada, eu acho, na gente, de se calar quando a gente faz assim. Que a gente acha mais sério, sei lá, tipo, não vou falar nada, tipo, não posso me expressar, tipo, do jeito que... O espaço é opressor? É, sim, espaço é opressor. Tipo, só o professor fala e o professor que tem que permitir que o aluno, que o estudante fale. É basicamente isso. Uma autoridade. Eu posso dizer isso? Que o professor acaba representando um papel de autoridade. Professora, eu não sei se eu concordo. Discorde. Autoridade. Eu acho que ter autoridade é diferente de autoritarismo. Perfeito. Então eu acho que não é questão de autoridade. É um autoritarismo. Sim. Porque autoridade. Porque você é um professor que tem autoridade. Tem. Tenho. Exerço o meu papel de autoridade, que é o que a gente precisa ter na sala. Né? A gente precisa ter autoridade na sala. Se a gente não tiver autoridade, né? Fala. Eu ia falar que acho que as pessoas têm que medo de estar assistindo, né? De alguma forma. Errar e ser Punidas pelo erro. punidas pelo erro. A minha professora de melhor, ele coloca uma coisa no quadro e fala que isso é matemática básica. Aí eu falo na minha cabeça, tipo, mano, quantas pessoas não tiveram matemática no ensino básico? Sim. Eu estou passando por uma secretaria de educação ou Sim. não mandaram passar. Então, ela falou, gente, isso aqui é matemática básica. O pior de tudo, ela falou, não, isso aqui é física básica. Porque, cara, quem te garante de que a pessoa teve física no ensino médio? A maioria das escolas hoje não tem física. Então, Não. teoricamente, mesmo que a gente conseguiu aprender. Não, e se esquece que 97% dos professores que dão aula de física não são da física. A gente tem uma falta enorme de professores de física no Brasil. Além disso, a física que é dada é uma física completamente distante, né, do que seria o conteúdo de física. Então, assim, ela provavelmente também não estudou e ela não lembra. Só pode. Fala, Gabriel. Eu acho que pensei na palavra medo, mas acho que ela vai Não, mas eu acho que pode ter medo também. Eu acho que é. Eu acho que Eu acho que é literalmente isso. Eu acho que, acima de qualquer outra coisa, eu acho que a gente tem medo de falar, com medo de se colocar. Você não se sente confortável, porque dentro de sala de aula é como se, eu estou aqui, é o que ele falou, eu estou aqui, sabe, de uma forma muito passiva. Por que eu vou falar? Por que a minha fala é importante? E aí você fica tão assim, você não fala nem se você entendeu ou não só. Vocês acham que pode ser uma desvalorização dos conhecimentos? Sim. A gente pode incluir isso Ou até um aqui. questionamento. Então, muitas das vezes, os professores, pelo menos os que eu tive em ciência de educação, não gostam de ser questionados. Ah, sim. E aí você acha que entraria nessa questão do autoritarismo? De não querer, mas não ser questionado por quê? Não ser questionado em que sentido? Acho que eu já falei isso aqui, que eu perguntei para a minha professora de biologia por que a gente está estudando no plano, eu falei para ela, poxa, por que a gente não consegue por aí e a gente vê as outras plantas? A gente podia aproveitar de plantas e a gente podia ver a diferença dela. E aí assim ela poderia, tipo, ensinar a gente ou acertar a gente. Tipo, a gente poderia ver as plantas, as raízes, e a senhora poderia trabalhar diretamente. Aí eu acho que a gente não precisa de castigo. De castigo? Não é tipo assim, porque ela mandou meio que uma diretoria insinuando que eu estava ensinando a não dar aula, sabe? Eu fiquei tipo assim.
que é isso, né? Aí tem uma palavra que eu acho que resume essas coisas todas. Que é o poder. O uso, né? Não resume, mas dá um sentido, né? O poder. Quem sou eu que estou aqui à frente? Como eu me coloco? Quem sou eu? Poderosa. Quem sou eu, né? Eu posso exercer poder sobre a vida de vocês, né? Eu decido quem passa, quem é aprovado na disciplina e quem não é. Não decido? Se eu quiser ver a louca e quiser reprovar todo mundo, eu reprovo. Vocês podem correr céus e mares aqui, que qual vai ser a última palavra? Aí vocês vão pedir uma banca. Quem vai para essa banca? Meus colegas. A estrutura hierárquica institucional, ela é colocada para isso. E aqui eu decido, e a gente tem uma coisa que eu acho muito importante da gente falar, para a gente refletir muito sobre o nosso papel. Porque muitas vezes a gente erra, a gente é humano. Então eu posso errar na avaliação de um aluno. Eu posso errar e eu tenho que ter clareza de entender que eu errei. Como eu já errei milhares de vezes na minha vida de professora, dando notas baixas, olhando uma resposta falando isso está errado porque não estava igual ao que eu falei. Eu já fiz isso. Isso foi uma formação nas minhas experiências de vida. E tem uma coisa que a gente esquece, né? Que um erro nosso, se eu sou um médico e eu erro, eu mato a pessoa. É imediato. Eu mato, eu crio uma sequela para o resto da vida. No erro do professor, a morte é lenta. Eu não vou ver a morte das vítimas do meu erro. Sim. Para a vida toda, só que eu não vejo. Eu não me responsabilizo. Então, acontece uma morte, né? Se você, por exemplo, um erro na alfabetização, o aluno vai ter a vida toda marcada por aquilo ali. Um erro numa disciplina, por exemplo, uma disciplina de ciências, eu causo um erro ali, eu causo um dano, que aquele aluno que de repente poderia ser um bom aluno de ciências, o que vai acontecer com ele?